Os Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Fábio Caldas, e minha sócia Juliana Piai, conversamos com importantes profissionais do nosso mercado sobre novidades, tendências, movimentações e outros assuntos do momento. Neste episódio, eu, Thaís Barrovi e Fábio Caldas, sócio da Front Pesquisa, continuamos a conversa com o professor Antônio Carlos Ruotolo, que é diretor da Mercadométrica, e com o economista Eduardo Lemos, da LMS-TGI. Nessa segunda parte, o foco está nas diferenças entre empreendimentos no interior e na capital. Desde o Ibope, a gente faz uma organização de dados, uma pesquisa, olhando o perfil do consumidor de shopping. Então, vem desde lá, acho que no IPDM, se bobear, já tinha esse levantamento, né, Rótulo? Daí, na minha época de Ibope já tinha. Um abraço na época do Henrique Falzoni, hein? Isso. Vários anos aí, seguidos aí. E depois a Márcia continuou fazendo, mesmo sem abraço, a Márcia continuou fazendo, e esse ano a gente refez e fomos comparar com os dados de 2019. E o que a gente está percebendo? Olha como vai tudo muito no caminho do que vocês estão falando. Primeira coisa, o consumidor está indo mais para shopping perto de casa. Ele já não está andando muito para ir para o shopping. Segunda coisa, a forma de ir para o shopping, caiu o carro e cresceu o a pé. Por quê? Eu estou indo perto, eu não preciso de carro. Cai um pouco também o transporte público e sobe o transporte por aplicativo. E uma outra coisa legal que a gente percebe, o transporte por aplicativo, ele substitui realmente o transporte público, porque é mais barato eu pegar uma família, 3 pessoas, e colocar dentro de um Uber, do que 3 pessoas pegarem um ônibus. Né? Então, a gente está tendo umas mudanças de comportamento do cliente, que esses shoppings que ficam, que nasceram nas estradas, essa leva de 2010, 2015, que a gente viu demais, shopping grande demais, que nasceu longe, e assim por diante, eles vão ter um problema sério, porque também o comportamento do consumidor está mudando. E um outro dado que a gente levantou, que mudou também, que eu achei super interessante, a origem do consumidor de casa cresceu e cai trabalho. Então, muitos shoppings que estavam em locais que eram muito fortes de trabalho, né? Vamos pegar, um exemplo aqui, só para deixar claro o que eu estou falando, uma Avenida Paulista, ou outras grandes localizações de trabalho, né? E que tinham shoppings em que as pessoas saíam e obrigatoriamente ia lá para almoçar, pelo menos todo dia. As pessoas já não estão indo mais, porque elas estão em casa. Então, cai a frequência da ida ao shopping, caiu, ainda é semanal, mas isso caiu e cresceu o mensal e o ocasional. Quer dizer, é outro jogo, é outro mercado. Estou falando de 2 anos para cá, de 3 anos para cá, né? O jogo está mudando e os shoppings vão ter que olhar para isso, o que não significa que os resultados dos shoppings vão ser ruins por causa disso. Tá? A venda pode continuar sendo boa, tem um monte de coisa. Não estou falando aqui nada de que o resultado dos shoppings vão piorar. Mas o comportamento do consumidor, não só dentro do shopping, como na vida dele, está mudando. E vai precisar ter uma adaptação. Eu vou precisar fazer com que essas pessoas, criar motivos para as pessoas irem para o shopping, que não vai ser só o varejo. E, principalmente, quando está no shopping, o lojista vai ter que conseguir pegar aquele cara. Vai ter que conseguir ser atrativo o suficiente para fazer esse cara que está lá no corredor só passeando, que ele entre na loja. Porque foi um outro dado que a gente viu que caiu também. O número de pessoas que entram nas lojas e que depois efetivam compra, caiu. Né? Porque as pessoas estão lá para passear, muito mais do que para compra. Então, olhando esses dados, a CNN até fez uma matéria usando esses dados nossos no final de semana, e muita gente nos procurou meio preocupado. Mas isso quer dizer que o shopping está mal? Não, não quer dizer que o shopping está mal. O que significa só é que o consumidor está mudando um pouco a característica e que os shoppings vão ter que olhar para ele. O que o Rótulo falou da pesquisa de estratégia.
Os shoppings consolidados vão ter que olhar para o seu consumidor, vão ter que olhar para o seu cliente, porque não necessariamente o que eles faziam 2 anos atrás, eles continuam fazendo agora. Se eles não perceberem essa mudança, aí sim pode ter um problema no futuro. Bom, aí puxando essa isca que o Eduardo jogou para a gente, de 2010 a 2015, Rótulo, você vai lembrar de muitos casos de estudos que a gente fez e que o resultado eram estudos de potencial de venda para os novos shoppings e que os resultados eram terríveis. E que quando a gente chegava para o cliente para falar, ele não gostava muito de ouvir o que a gente tinha para falar e muitos projetos foram para frente. Né? E vão entrar nesses casos que o Eduardo estava citando de shoppings com alta vacância. Para ajudar, o projeto era ruim, o shopping estava mal localizado, vem um primeiro 2 anos de recessão e, na sequência, uma pandemia. A gente vai ver o fenômeno que aconteceu alguns anos atrás nos Estados Unidos, de uma onda de shoppings tendo que fechar, porque não tem saída, ou não? Mesmo esses que estão ruins, ainda tem alguma coisa para fazer? Dá para salvar? Fábio, eu vou tentar simplificar também, porque esse é um assunto complexo, inclusive porque tem a ver com a psicologia do empreendedor, que o Eduardo também mencionou, né? Os tipos de empreendedores que a gente encontra por aí. Mas houve um momento que esse pessoal, o Eduardo mencionou, construtoras, enfim, pessoas que, alguns que até nos diziam assim, eu quero dar um presente para a minha cidade, vou fazer um show. Só que, primeiro, você não vai dar presente nenhum e, segundo, você vai perder muito dinheiro. Muito shopping é inviável e a gente, como pesquisa, pelo menos na nossa linha, né, que é na filosofia lá do IPDM era melhor técnica e melhor ética, né, em que a gente sim tinha técnicas para chegar a um número razoável dentro do que era possível e tinha a ética de não ficar. Agora, tinha uns que não tinha técnica nem ética, então estava cheio de relatório que vinha para a minha mesa, que era tudo lindo, que ia dar um resultado fantástico, porque eles tinham um trem da alegria, né? Que se desse o resultado positivo, todo mundo ganhava, né? O arquiteto ganhava, o comercializador ganhava, a construtora ganhava. Mas se a gente falasse, olha, não faça, todo esse pessoal que estava pressionando e mais próximo, às vezes, do empreendedor, deixava de ganhar e a gente era o patinho feio da história. Mas teve muito shopping mal planejado e que veio existir. E eu não tenho dúvida nenhuma que são shoppings que vão continuar patinando muito tempo. E se as pessoas fizerem a conta, se elas fizerem realmente a conta, você tem aí, minha impressão, que tem 40 shoppings para fechar, porque eles não deveriam ter nascido. Quer dizer, é difícil você recuperar. Tem um outro tanto desses que é recuperável, não necessariamente com a alta rentabilidade que eles esperavam, mas que dá para fazer um 0 a 0 aí e esperar um futuro melhor, né? Pode ser que haja alguma intensidade de consumo, crescimento da economia, alguma coisa assim que venha depois, mais a médio prazo, trazer uma rentabilidade. Mas hoje, não trazendo negativo, o shopping não estando no vermelho, dando mesmo com uma rentabilidade baixa, ainda dá para continuar brincando. Alguns nem vale a pena isso. Mesmo ele estando empatando, a perspectiva de futuro é pequena, e aí todos esses aí teriam que praticamente se reestudar. E isso é uma decisão do empreendedor, né? Quer dizer, a gente pode oferecer o dado, olha, aqui não tem, você não tem. Isso eu estou me dedicando bastante hoje. Em vez de potencial, estou transformando potencial com o Fábio, mas eu estou fazendo análise de risco, né? Em que eu levo os macrofatores e a histórica do shopping para um modelo probabilístico e dizer assim, olha, a sua chance... Só que o meu resultado o resultado do Fábio é o faturamento é tal. O meu resultado é a rentabilidade, dadas essas condições, poderá ser X, daí se toma uma decisão de fazer.
Nos Estados Unidos, tem havido um fechamento, porque também teve uma onda de sobreconstrução, né, onde não deveria haver, porque sempre o cara acha. Eu digo o seguinte, e eu trabalhei com gente desse tipo, eu trabalhei com grandes empresas, não vou mencionar aqui, mas grandes empresários que tinham o complexo de Midas, né, onde eu botar o dedo vira ouro, né? Isso não é mais o caso, mas ele insiste, o dinheiro é dele, azar dele, né? Mas a gente existe também para corrigir problemas. A gente brincava até na empresa lá que muitos desses shoppings voltavam para a gente, e aí ele ia para a enfermaria ou para a UTI, né? Porque a pergunta é: eu não fiz nada com vocês, ou desrespeitei o que vocês recomendavam, mas agora eu preciso consertar isso daqui. Ele vai para a enfermaria, vai para a UTI, a gente vê o que dá para fazer lá, que manobra de ressuscitação que dá para fazer. Alguns conseguem ser alguma coisa, abre-se alguma luz e tal. Mas nos Estados Unidos, e de certa maneira é parecido, não é completamente igual, porque a lógica financeira deles é diferente, é outra conta que é feita lá. Mas, sim, nós temos shoppings para fechar, inevitavelmente. Já tem vários que fecharam. Tem shopping que o empreendedor está pagando para ficar aberto. E tem situações em que você ainda consegue reverter, transformando o empreendimento em multiuso. Não é mais uso misto, é multiuso. Inclusive residencial. Nos Estados Unidos está havendo, inclusive, transformação de shopping, porque a localização é boa do ponto de vista de logística. Não de consumo, mas de logística. Então, eles estão fazendo o quê? Acho que 70 casas. Acho que até publiquei alguma coisa sobre isso na minha página na internet. Foi uns 2 anos que eu não escrevo nada, mas era começo disso daí, dessa pandemia. Eles fizeram, metade do shopping virou conveniência, com os lojistas que já tinham, alguma pequena mudança na arquitetura, e a outra metade virou depósito. Depósito mesmo, que entra caminhão, e com um balcão simpático para os consumidores que forem retirar as mercadorias, eles entram numa ilha que é de retirada, que não tem nada a ver com depósito. Mas por trás é caminhão mesmo entrando. Então virou uma mudança de logística com o antigo shopping. Então, virou multiuso. Tem casos de multiuso com residencial, que também... Porque, normalmente, o shopping ele nunca está num lugar baleado. Ele está ruim para o comércio, mas para o contexto urbano é raro você ter um shopping que não serve para nada, né? Então, eu tenho, nas minhas aulas, eu dava alguns exemplos até interessantes. E eram sempre shoppings de periferia, mas o bairro é o quê? O bairro não aguenta o shopping. Mas se eu fizer um condomínio lá, é sensacional, porque ele já está próximo, já tem estrutura urbana, transporte, etc. Então, resumindo, vai haver uma mudança, acho que essa é até mais acelerada, porque as condições macroeconômicas vão forçar uma meia dúzia aí a fechar ou mudar de ramo. Alguns vão saber mudar, outros não. Mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto. Queria abordar um pouco as diferenças que existem, que você viveu muito isso, né? As diferenças de investimento para a construção de um shopping, construção de um empreendimento, nas capitais e no interior. Porque o jogo é outro, né? O mercado é outro. Tudo bem, eu vou vender camiseta do mesmo jeito, mas eu tenho tudo diferente em relação à cultura, em relação a deslocamento, em relação se eu pensar do lado do lojista, como o produto vai chegar até o interior. Então, é tudo diferente. Na hora de pensar o planejamento de um shopping, como funciona isso? Quais são as principais diferenças que você percebe e que você leva em consideração na hora que você está fazendo esse planejamento de um shopping de capital ou um shopping de interior? Mudou um pouco, mas está relacionado, verdade. Veja, eu acho assim, sempre eu gosto de olhar o que foi feito para tentar enxergar o que é que vai ser para frente. O shopping de capitais no Brasil sucesso, né? Aí começou-se
a surgir shopping nas áreas periféricas das capitais, também sucesso, replicado o mesmo modelo dos primeiros empreendimentos. Depois, para as cidades médias do interior, o mesmo sucesso, só que aí começou a querer fazer essa replicação em cidades menores, entendeu? E aí, quando fala que tem, nós, como a gente sempre solicita pesquisa, a gente sempre começa tudo na pesquisa, né? A gente viu muita coisa junto. Eu me lembro de um caso, o Otto estava comigo no interior, foi ótimo, porque o pessoal era super gente boa, compreendeu rapidamente, eles eram produtores de café, a gente ainda levou, não foi, Otto, uns cafés especiais, um pó de café, e ele ainda ficou mandando para a gente uma época, esse pó de café especial e tal. Pouco tempo depois, esse mesmo cliente fez um projeto, eu fui apresentar, eu nunca ganhei 1 grão de café. Quero deixar isso claro, o rótulo falava desse café que vocês ganharam lá, eu nunca ganhei 1 grão de café, mas tudo bem. Bom, enfim, não, ele compreendeu, porque, veja, tem uns caras que são muito safos, né? Mesmo sendo de outros ramos, compreendem muito rápido. Eu já tive casos aqui no escritório que a gente a gente já existiam as pesquisas e, baseado nas pesquisas, ele estava discutindo a possibilidade de entrar no empreendimento também de interior e em 5 minutos ele entendeu, isso não dá. Outros disseram assim, rapaz, esse não é meu ramo. O meu ramo é locação. Shopping não é locação, shopping é gestão. Isso foi dito por ele, que é uma frase até que eu registro, quer dizer, para mim, mas foi o meu cliente que disse, olha, eu estou acostumado a fazer locação sobre medida, entendeu? É outro bicho, é outro negócio, entendeu? Então, não é esse aí não é o que eu quero. Então, e gente que veio de outros segmentos, eu acho que eu queria fazer esse registro. Agora, tem, de fato, aqueles. Eu vivi essa situação também. Eu quero dar um presente para a cidade, empresários super bem realizados. Pode dar um presente para a cidade. Não é que não é um presente. Segundo, tem que combinar com os lojistas, né? Terceiro, que vai perder muito dinheiro, como o outro falou. E depois, veja, você tem tantas outras coisas que você pode ajudar na sua cidade, né? Então, então, a gente já viveu essas situações. E teve uma situação muito curiosa também, uma vez, que a gente viu que não dava, olha, não faça, então eu vou fazer porque eu me comprometi a fazer, eu quero fazer, mesmo que eu fique aí andando de lado, está tudo certo, você me ajuda, olha, eu vivo disso. Considerando essa premissa, vamos. Mas pouco tempo depois ele começou a me culpar pelo resultado que eu disse que não ia ter. Eu digo, aí é demais também, né? Aí não dá, né? Já fica demais. Mas, enfim, voltando para a questão do interior, é muito difícil você planejar para um determinado tamanho de cidade algo organizado. É melhor você pensar assim, olha, hoje, não, dá um atacarejo, cidade de 100 mil habitantes, cabe um atacarejo? Cabe. Então, vamos começar pelo atacarejo, né? Porque depois a gente vai criando. Se você tem área, a gente até faz um estudo, porque se você for querer replicar esse modelo que já tem todas esses... Se lá atrás já era difícil, imagine agora, com todas essas dificuldades que a gente mencionou aqui hoje. E mais um ainda em relação às âncoras, complementando o rótulo, que elas, além de não estarem cumprindo o papel delas, o fato de elas não pagarem nada, elas estão pesando para o lojista satélite, que nem precisa delas e está pagando para elas ficarem. Quer dizer, isso tudo tem a ver com a replicação. Então, vai para o interior, tem consumo no interior? Tem. As pessoas consomem, claro. Como é que vai para lá, mas não pode ser uma miniatura daquele regional da capital da cidade média. A gente tem que pensar uma coisa
uma coisa diferente, entendeu? Eu penso assim, mas tentou-se fazer muito isso também, né? Era uma dificuldade, porque às vezes é o empreendedor querendo, são os influenciadores próximos deles querendo e etc. e tal, mas é muito difícil, porque você tem pouca massa crítica, você tem uma questão cultural, o deslocamento às vezes é mais fácil, as pessoas almoçam ainda muito em casa, a cidade ainda não verticalizou, então você tem... Agora, por outro lado, eu tenho enxergado também uma mudança, principalmente naquelas cidades chamadas fronteiras agrícolas. Aí tem tido um crescimento nos últimos anos muito forte, que aí a gente já deve pensar, porque você tem uma renda média alta, e a gente já tem que começar a pensar, porque realmente já começa a ter uma renda que não tem aonde gastar, né? Mas a gente tem exemplos de shopping, a gente tem um shopping interior que a pesquisa foi do IPDM, ele inaugurou em 2009, aqui em Pernambuco, portanto, ele tem 12 anos, não é isso? Não, 13, né? 13 anos, e ele vai super bem obrigado. Vai super bem obrigado. Esse mês de junho, inclusive, agora, ainda é nosso cliente, teve um resultado fantástico. Voltando um pouco à questão que eu gostei, que o Rótulo falou do consolidado dominante. E aqui a gente tem um exemplo aqui na cidade que é muito forte, e é um dominante que não para de pensar. Isso ainda é mais dominante ainda, porque ele fica reestudando o consumidor dele o tempo todo. Entendeu? Esse é bom. Esse é o grande benchmark da gente, mas eu vi um dominante desse alguns anos atrás, alguns anos atrás, como eu falei, eu preciso ver o que está acontecendo nos mercados mais envolvidos, e eu vi na Califórnia uma visita técnica que nós fizemos, uma área super, com renda muito alta, acho que Santa Mônica, uma coisa assim, que o cara já tinha pago aquela conta 10 vezes e ele quase derrubou o shopping todo e fez outro, no mesmo lugar. Só que isso tem anos já, viu? Só com as características arquitetônicas de projeto que aquele novo consumidor, que o consumidor dele, que o Fábio falou agora há pouco, o mesmo consumidor não estava mais naquela. E ele fez isso. Não foi o shopping todo, não, mas foi parte relevante, né? Então, essas coisas a gente também... É interessante a gente estar sempre observando e registrando. Eduardo, esses shoppings em fronteiras agrícolas, eles são mais parecidos com o perfil de shopping urbano ou mais parecido com o perfil de shopping do interior? Ou é um terceiro estilo de shopping? Olha, eu acho que é um terceiro tipo, porque nessas áreas, nessas fronteiras agrícolas, a gente percebe que é um pouco diferente do que o Fábio falou nas áreas mais urbanas, tá? Que o cara não quer sair muito, não quer se deslocar muito. Lá eles estão mais acostumados a se deslocar, porque as fazendas são um pouco mais distantes, a roça, em alguns lugares, sítio, essas coisas também, ele já está acostumado a andar um pouco mais. Então, a gente não pode pensar em áreas que a gente pode escolher terrenos mais baratos em áreas um pouco mais distantes. E a gente também sabe que é vetor de crescimento e que em pouco tempo também vai virar uma área central. A gente sabe disso. Aliás, quem é craque disso aí, de descobrir para onde as cidades vão, é o José Isaac Pérez, né, da Multiplan. Ele ia para áreas que a turma é remota, daqui a pouco virava tudo, né? Então, ele tem, como eu às vezes também falo muito, né? Os dados científicos, da pesquisa, tudo é fundamental. Mas a visão empresarial também surpreende a gente. Porque tem caras que têm um faro que é uma coisa, entendeu? Enfim, mas respondendo a sua pergunta dessas áreas, eu acho que é um terceiro modelo, e como essas cidades, às vezes, têm um planejamento urbano mais organizado, porque elas têm um nível de escolaridade mais alto, elas têm uma gestão pública que é mais exigida, né, que é mais, digamos assim, fiscalizada, entre aspas, você pode
ser um pouco mais distante, por exemplo, e aí você sendo mais distante, você pode fazer uma coisa horizontal que é mais barata. Em áreas do Centro-Oeste, por exemplo, é quente, mas não é quente o ano todo, como no Nordeste, entendeu? Porque o Nordeste também tem algumas fronteiras agrícolas, entendeu? Mas, às vezes, não são áreas tão quentes, já são áreas com cidades um pouco mais altas, entendeu? Não dá para a gente pensar até em coisa aberta, entendeu? Mas sem ser aquele calor escaldante, porque Agora, aí é insalubre, né? e o mix de loja deve ser diferente também. Não, não, Não. não. No mix, não. No mix não tem grandes diferenças, não, Thaís. Não tem grandes diferenças, não. É, 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 é uma coisa ou outra característica da cidade, porque quando você vai para o interior, é sempre muito importante a gente também ver quem faz sucesso na rua, né? Quem é o varejista de sucesso da rua. Porque a cidade interior tem uma coisa engraçada, assim, você vai para lá, bota o shopping, né? Eu já vivi alguns casos, aí o cara, por que esse cara vem para cá botar um shopping? Eu tô tão direitinho aqui, rapaz, tô tão calmo, porque ele fica na dúvida, ele acredita no shopping, ele quer ir, mas não tá com medo de ir, arriscar o dinheiro dele. Se esse cara não inventasse isso, eu estava com minha vida resolvida. Esse cara inventou. Se eu não for, o concorrente vai. Se eu for, eu tenho que botar dinheiro, tenho que arriscar. Então, você meio que tem que conquistar esses caras bons, entendeu? Que é natural, porque se o cara não tiver medo também é maluco, vai fazer tudo atabaladamente. Mas isso tem que dar uma conquistada nesses caras bons. Você tem que dar uma mapeada e, na comercialização, você tem que trabalhar também com gente da cidade. Você tem que entender muito, acho que foi o Fábio que falou da cultura da cidade. Eu me lembro que vinha administradoras do Sul e Sudeste, e o Fábio também falou que o Brasil não é o Sul e Sudeste, vinham para cá e não conheciam o tamanho e a força de venda do São João. O São João é uma festa do interior do Nordeste, mas muito mais forte que o Carnaval. Então, o mês de junho, para a gente aqui, com Namorados e São João, é melhor do que maio, entendeu? Em cidades como Caruaru, por exemplo, junho é melhor que dezembro. Então, essas características é que eu percebo como o país é grande e tem essa diversidade cultural. Você vai para o interior, você tem que observar isso. Você tem que observar. É diferente na cidade do interior da Bahia lá da região do Mato Grosso, entendeu? Já é uma outra característica. E essas coisas, realmente, a gente deve levar em consideração no mix. Ótimo. Aí eu vou para o outro lado. Vi do lado do empreendedor, do investidor, e do lado do consumidor. Quais são as principais diferenças que você vê no consumidor de capital e o consumidor de interior? Não dá para a gente falar que é tudo a mesma coisa, muito pelo contrário, tem grandes diferenças. Mas quais são essas principais diferenças e que o lojista e que o empreendedor de shopping tem que olhar e tem que entender na hora de fazer o investimento? Tem algumas diferenças, mas não muito radicais. Para fazer a história mais ou menos resumida, o consumidor talvez você tenha até dados sobre isso, o consumidor de interior, estou falando de cidade média, né? Não estou falando de cidades que já viraram quase que metrópoles, tipo Campinas, Campo Grande, estou falando de cidade média de uns 300 mil a 600 mil, alguma coisa assim. Ou menos. Tá? Tem shopping aí com 200 até 100 e poucos mil habitantes, tem shopping. Esse consumidor de cidade média, ele tem um componente de lazer mais forte do que o da capital, o das grandes áreas metropolitanas. Porque o consumidor da área metropolitana, ele é um pouquinho utilitário, ele está muito mais atrás do produto e não tem grande prazer em aumentar a permanência dele no shopping. Resolveu o problema. Mesmo que ele tenha ido para o cinema, que é um lazer, mas ele foi para o cinema, então ele é muito mais destinação. Eu não tenho que fazer em casa, está muito chato aqui ficar fechado no apartamento, eu vou para o cinema do shopping e vou embora. Então, mesmo quando ele consome lazer, ele é um utilitário, digamos assim.
O consumidor do interior, ele gosta do shopping, ele abraça o shopping é a extensão da casa dele. Se o shopping souber trabalhar esse lado afetivo, ele vai ter um resultado interessante. Problema que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas que eu vejo nos shoppings de interior, e isso é um erro crasso que tem se repetido muito. No shopping de interior, tem vários shoppings fracassados no interior que seriam muito bem sucedidos se eles fossem localizados 6 quarteirões para dentro da cidade, mais para onde está o burburinho, né? Porque o que acontece? Ele acha que, como ele é sozinho, ele pode ficar lá fora também. Então, ele comete o mesmo erro de ficar muito na periferia. Só que a dinâmica da cidade é lá dentro, e a cidade não está deteriorada. O banco está lá, o dentista está lá, a prefeitura está lá, e existe estacionamento. Então, a gente vai perguntar por que ele vai para o shopping? A não ser no fim de semana, ou no final da tarde, né? Se esse shopping tivesse mais integrado com a vida da cidade, seria um fenômeno. E isso é que, às vezes, o pessoal não entendeu, que o shopping do interior tem que abraçar a cidade, inclusive o lado cultural da cidade. Se eu tiver uma região em que a minha região é vinícola, digamos assim, eu tenho que tematizar o shopping com vinícola, tenho que fazer alguma coisa parecida, né? Quer dizer, eu não posso virar as costas para a cidade achando que eu vou trazer uma total modernidade. Aliás, esse é um erro que na história de shopping nos Estados Unidos, algum dia eu vou escrever sobre isso. O assunto é meio complexo, mas é claríssimo o que aconteceu lá. O que acontece? E isso é uma coisa que eu ouvi do Pérez, que eu trabalhei muito tempo com a Multiplan. Eu acho que tem metade dos empreendimentos dele, eu fiz o estudo de potencial. Havia o meu conterrâneo e amigo Spinelli, que vocês conhecem, que era o meu cliente, eu não sabia, inclusive, que ele era meu conterrâneo. E hoje é um grande amigo, inclusive, e está no mercado ainda, fazendo algumas coisas. Mas, enfim, ele nunca colocou um nome maluco. O shopping dele sempre se chama o nome da cidade. É Barra, é Ribeirão, é Morumbi, né? Porque isso ele também pegou lá dos americanos. Os americanos, quando tentaram trazer nomes franceses, tentando dar um charme, ou qualquer outra coisa do tipo, se deram mal. Começaram a botar nome do local, né? Quer dizer, e não só isso, né? A arquitetura passou a abraçar a cultura local. E aqui não, aqui a gente tenta trazer lá um quadrado de vidro, achando que está trazendo modernidade, põe um nome bem estrambólico, né? Tem vários aí, né? Rio Grande do Norte, você sabe. Mas, enfim, errado, porque o shopping ele é um equipamento comunitário. Quanto mais a cidade se sentir, principalmente isso no interior é importante. Na capital, como ele é um shopping utilitário, não é tão importante, né? Não é tão importante. Mas no interior, você tem que entender isso que o Eduardo falou. Qual é a minha cultura? Eu tenho que abraçar a cidade e também não pode ignorar a dinâmica do próprio centro da cidade. Nem toda cidade de interior está com o centro deteriorado. Não é a mesma coisa do shopping de capital que você vai fazer fora do centro porque ninguém aguenta o centro. Você vai criar um novo centro, né? Então, no interior, não. A lógica é um pouquinho diferente e esse lado cultural é mais forte. Em 2013, acho que foi o boom de estudos que a gente fez ainda lá no Ibope, e depois começaram as inaugurações 14, 15, 16, que o Eduardo falou. Mas eu lembro de ouvir muito a história, e também que o Eduardo falou agora há pouco, a cidade vai chegar. Não, o ponto está fora. A gente ia falar, o ponto está fora, é complicado. Não, mas a cidade vai chegar. Porque aqui vai acontecer tal coisa, aqui vai acontecer tal coisa, já tem um condomínio acertado para vir aqui, já tem não sei o que lá. O prefeito já falou que vai fazer não sei o que lá aqui. E, na grande maioria dos projetos, a cidade não chegou.
né? E não chegou. Pode ser que eles até tivessem razão e tenham dado azar do momento econômico que o Brasil passou nos anos de 14 em diante, né? Pode ser que tenha sido um azar tremendo, mas eu acho que não foi isso, não. Eu acho que era muito do investidor que queria acreditar naquilo, queria acreditar que ele tinha o olho do Pérez lá atrás, construiu e a cidade chegou, né? E aí vai nisso que você está falando. Cultura a cidade interior ela tem uma lógica própria, né? Ela tem o centro não é o centro. Eu não posso pensar o centro de cidade interior como o centro de São Paulo ou o centro das grandes cidades, que é deteriorado, que não é um lugar legal para você andar. O centro de cidade do interior normalmente são famílias classe média, uma classe média boa, né? Pode não ser a riqueza da cidade ali, que aí você já começa a ter os condomínios, mas é uma classe média boa que está ali no centro, então você tem todo o serviço, é realmente uma outra lógica, mas acho que o principal erro dos empreendedores foi essa história da cidade vai chegar. Tranquilo, porque até eu construir o shopping, esse entorno aqui que hoje não tem ninguém, já vai estar cheio de casa, já vai estar cheio de construção, e a partir disso a coisa vai E aí tem dois pontos. Um é acreditar no poder público, né? Não se pensa que a cidade vai chegar, que vai chegar a infra, né? Em qualquer momento econômico do país não se pode acreditar nisso. E outro é achar que o lojista tem paciência financeira para aguardar esse adensamento, né? Isso aconteceu muito nas chamadas cidades planejadas. Se fazia aquelas cidades americanas belíssimas, aí o povo não queria morar lá porque bairros planejados, não queria morar lá porque não tinha comércio e serviço, né? E o comércio e serviço não queria ir para lá porque o povo não estava indo. Então, quase todas essas não foram para frente. Aí para isso foi menor, ficou só nos estudos. As que foram, então aí, algumas deram certo, obviamente, porque não tinha essa lógica, mas algumas estão aí problemas. A história do poder público é uma coisa que sempre que aparece em estudo, a gente fala para tomar cuidado, né, com essas promessas, porque eu não posso, é um fator que eu não posso colocar na pesquisa. Se eu colocar na pesquisa que o prefeito vai construir alguma coisa... O metrô vai passar na porta, pronto. O metrô vai passar na porta. Tem um caso, e aí não era interior, era no capital, tá? E o cara estava estudando ali o shopping e iriam construir uma ponte, e essa ponte ia mudar totalmente a lógica de deslocamento das pessoas. Obrigatoriamente, todo mundo ia passar na porta do novo shopping. Isso deve ter sido mais ou menos em 2010. Estamos em 2022. Pergunta se a ponte existe hoje. O shopping não saiu, graças a Deus. O shopping não saiu. Porque a gente já mostrou ali que era muito complicado. Mas se o cara constrói acreditando que a ponte ia ser construída, até hoje ele ia estar com um elefante branco e sem a ponte. Gente, eu queria agradecer. Acho que foi uma conversa fantástica. A gente não esgotou nenhum dos assuntos que a gente entrou, longe disso. Acho que o próximo tem que ser presencial, no Recife, em um bom restaurante. Está combinado. Que o Eduardo pode nos levar. E aí vai ser, quem sabe, um novo formato que a gente lança no futuro, e vamos abrir no Recife e outro para poder continuar essa conversa. Deus quiser. Eu agradeço também o convite, adorei, foi ótimo, aprendi bastante, e também rever os amigos. Já tinha conversado com Carol, Thaís conheci hoje, foi um prazer. Muito obrigado. Eu me agradeço a oportunidade aí de encontrar todos aí, principalmente Eduardo e a Thaís. A gente já teve experiências muito positivas no passado, foi muito prazeroso encontrá-los. Obrigado, um grande abraço a todos aí. Foi muito boa a conversa, aprendi muito com todos vocês.
Muito bom. Muito bom. Gente, vamos encerrando por aqui. Obrigado para todo mundo que nos ouviu. Espero que vocês curtam bastante, gostem. Porque, bom, não gostar não tem jeito. A quantidade de informação que foi trocada aqui, a quantidade de experiência que foi trocada aqui, eu duvido que quem ouviu não tenha gostado. Mas ficamos por aqui. Um abraço. Até mais. Um abraço grande, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Se você gostou deste podcast e quer acompanhar outras conversas inspiradoras sobre o mercado de shopping e varejo, assine nosso canal no Spotify, Corredores do Varejo. Até a próxima!